Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre duas obras literárias, mas eu não vou fazer resenha delas, eu vou fazer um comentário mostrando como literatura pode ser fonte histórica. Eu vou usar para isso duas obras publicadas no século XIX por duas mulheres. A primeira é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que essa é uma versão traduzida, embora eu não goste de usar a tradução para fazer análise de documento, mas essa é uma análise muito superficial e tudo mais, então é ok usar a tradução. A segunda é The Secret Diaries of Miss Anne Lister, que não foi escrito para publicação, ele foi escrito como um diário e foi criptografado, e essa é a versão descriptografada, é em inglês original e tal, mas é isso aí. Eu vou falar dessas duas obras, mas antes de falar delas eu vou comentar um pouquinho sobre o contexto em que elas foram escritas, porque eu não sei até que nível vocês conhecem sobre o século XIX e tudo mais. Então, me perdoem pessoas que já têm algum conhecimento, mas eu vou fazer um panorama geral do século XIX. O século XIX viu uma ascensão da monarquia após um período liberal. Esse período liberal, para quem não sabe, é o período napoleônico, em que houve liberdade de opinião, de culto, de imprensa, tudo isso é garantido pelas normas do Estado napoleônico. Mas quando Napoleão é derrotado, ocorre um retorno à monarquia absolutista, e eles tentam, para não haver uma ruptura muito brusca e provocar outras revoltas, fazer uma série de concessões liberais. Então, o século XIX ele busca uma estabilidade entre um Estado absolutista e práticas liberais. E nesse contexto que a mulher começa a ganhar destaque nessa sociedade. Ela sai, como diz uma historiadora chamada Michelle Perrault, do ambiente privado e vai para o público de uma forma muito sutil. Ela começa a escrever coisas no espaço do privado e publicá-las para que todos lessem. Então começam a surgir jornais, livros são publicados nessa época, e assim a gente percebe a ascensão da mulher à vida pública, uma coisa que até então era impensável. No século XIX, então, vamos começar a falar sobre Jane Austen. Primeiro porque eu acho que é uma obra que todo mundo conhece, assim. Pelo menos eu espero que muita gente conheça, é uma obra famosa. Quem não conhece o livro provavelmente deve conhecer algum dos filmes. Existem vários. Eu lembro de dois, eu acho. Que foi lançado na década de 60, se não me engano. E um bem atual, de 2008, eu acho. E esse é um livro conhecido e é uma obra menos radical, digamos assim, em termos de ruptura. A gente encontra aqui dois aspectos interessantes, mas nenhum deles realmente é uma ruptura com o sistema, porque todas as mulheres desse livro aqui têm o desejo de se casarem, de formar uma família e tudo mais, embora elas pensem nisso, algumas de uma forma um pouco diferenciada. Eu vou falar aqui só sobre esse livro, mas em todos tem alguns aspectos de ruptura e tal.
nesse livro, a personagem principal, ela é uma mulher diferente. Ela, ainda que ela queira se casar, queira formar uma família, ela tem um pensamento um pouco diferenciado sobre isso. A mulher que eu tô falando, quem não leu o livro, eu espero que todos tenham lido o livro, mas enfim, é Elizabeth Bennet, que ela é uma personagem que deseja se casar, deseja ter uma família, mas que isso não é uma questão obrigatória para ela. Ela gostaria que isso acontecesse, mas ela quer que isso aconteça nos termos dela. Ela não deseja se casar para formar uma família, para crescer, para ascender socialmente. Aqui é muito, muito, muito forte isso. O casamento para ascensão social. Mas ela não deseja isso, ela quer só se casar com um homem que ela amasse. Para ela, o amor é fundamental em um casamento. Isso é uma ruptura, sim. Isso aqui, até então, os casamentos eram arranjados, as mulheres casavam para não, na pior das hipóteses, não ficar sob tutela dos pais pro resto da vida e tá usando despesas e tal. A Elizabeth Bennet não, ela quer apenas casar com um homem que ela amasse. E, enfim, ela até chega a criticar uma amiga dela chamada Charlotte Lucas, que enfim, que ela se casa com o primo da Elizabeth enfim, para ter uma ascensão social e principalmente para não ficar solteirona pro resto da vida e tal, dando trabalho pros pais. Essa é uma visão, a da Charlotte é uma visão muito é a visão que as mulheres vinham tendo desde antes, e a Elizabeth Bennet é uma espécie de ruptura. Agora eu vou falar sobre a Anne Lister. A Anne Lister começou a escrever isso aqui, se eu não me engano, mais ou menos na época de publicação do Orgulho e Preconceito. Primeira coisa que vocês precisam saber para entender a Anne Lister é o seguinte: tem uma historiadora que chama Catherine Hall. Eu vou colocar na descrição do vídeo todas as fontes, todas as obras bibliográficas que eu consultei para fazer esse vídeo, todas que eu estou citando. Mas enfim, falando sobre a Anne Lister. A Anne Lister, para entender a Anne Lister, vocês têm que entender uma coisa que a Catherine Hall, historiadora inglesa, fala. Ela diz que o seguinte: as mulheres nessa época, elas tinham direitos civis até o momento em que se casavam. Então, assim, quando as mulheres se casavam, o direito delas passava para o marido, entendeu? O marido tinha predominância na família e a mulher tinha que cuidar da família quando ela era casada, então ela não tinha direitos civis. Quando a mulher era solteira ou viúva, ela tinha direitos. Ela tinha alguns direitos civis de propriedade, de assinar documentos e tal. Então muitas mulheres nessa época se recusavam a casar por causa disso. Não é a coisa mais comum do mundo, mas existia. Tem muita gente aqui que eu já vi que fala que a Anne Lister é um caso praticamente único. Não é. Tem algumas mulheres de diferentes nacionalidades, tem francesas, alemãs, que fazem isso sim. Não é unicamente a Anne Lister, não. Mas a Anne Lister é um dos casos mais conhecidos, assim, popularmente, porque a BBC publicou um filme, até muito interessante o filme, assistam também, é bem legal o filme. Quem tem interesse no século XIX, vale a pena assistir o filme, é bem legal. E a BBC, ela é mais, assim,
ela é fiel, ela é mais fiel, ela tem um... Ela é essa mulher que não quer se casar. Por 3 razões principais. A primeira é que a Anne Lister deseja muito continuar a estudar, ela quer estudar, ela quer estudar línguas e tal. Ela é uma coisa que as mulheres não faziam na época, elas não tinham um estudo oficializado. Anne Lister não podia frequentar universidades e tal, mas ela se dedicou muito a estudar e ela era muito mais culta do que muito homem naquela época. A segunda razão, que é uma das principais também, ela vivia com tios idosos e não desejava submeter a propriedade da família dela a um marido. Ela queria cuidar ela própria da propriedade, fazê-la prevalecer e tudo mais. E uma mulher casada não podia ter esse tipo de direito, era o marido que tomaria conta da propriedade caso ela se casasse. E a terceira razão, que é uma razão que eu acho assim, mais romantizada e tal, é a razão que eles colocam como a principal para ela não querer se casar, mas eu não sei se é tão assim, se é tão mais do que as outras, é porque ela era apaixonada por uma mulher chamada Mariana Lawton. E caso ela se casasse, ela não poderia viver com a Mariana. E assim, é interessante que a Mariana, por exemplo, ela é bem o aspecto, ela própria é uma contradição, porque ao mesmo tempo que ela é apaixonada pela Anne Lister, ela se casa com um homem muito mais velho que ela para ascender socialmente. Então ela tá nessa transição, ela deseja estar com a Anne, mas decide pelo sistema vigente, ela decide se casar. E ela própria é uma transição, é interessante isso, interessante se observar essas coisas, porque aqui são pessoas reais, isso aqui são pessoas que viveram naquela época, diferente dos livros da Jane Austen, que são personagens fictícios. Aqui são pessoas. Então você vê as pessoas sendo contraditórias aqui, mostrando que existe o lado do antigo regime e tal, existe o lado feminista, o lado das liberdades. Isso aqui fica muito claro, muito, muito claro. Essas duas mulheres que são quase contemporâneas, elas, como vocês podem ver, elas exemplificam perfeitamente como era a sociedade daquela época. As contradições, as discussões, o próprio fato delas escreverem sobre isso mostra que isso era um assunto na época. Por exemplo, quando a gente daqui a 100 anos, pessoas pegarem as revistas daqui e os jornais e reportagens e lerem os diários das pessoas, vão ver que a gente vive uma sociedade assim de contradições também, por exemplo, em relação à sexualidade. Quando a gente pegar, por exemplo, diários de pessoas, de jovens homossexuais, a gente vai perceber, as pessoas, né, da época vão perceber que existia um preconceito e que esse preconceito influenciava na vida de muita gente, na decisão e tal. E toda a obra tem esse viés. É muito interessante começar a perceber isso nas obras históricas que a gente lê por aí. Mesmo quando essas obras, por exemplo, foram escritas no século passado, ainda dá para ter uma noção muito boa, embora o século passado seja para historiadores ontem. Enfim,
eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenha sido proveitoso esse vídeo. E realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo e tal. Eu tô fazendo uma tentativa de gravar ele no meu tablet. Eu já tinha feito essa tentativa antes e não deu muito certo, mas agora eu tô tentando de novo. Vocês vão... eu recomendo a leitura das duas obras. Orgulho e Preconceito, essa versão aqui, ela é bem comum, ela é da editora Abril. E ela é super baratinha, eu acho que ela é R$15, mas eu comprei por 9 em promoção. A capa é dura, as folhas são super legais, são fininhas, e tem um marcadorzinho aqui, ó. É tipo super bonitinha essa versão e tipo, é baratinha. Assim, quem não tem a obra, eu recomendo que compre. Agora, essa obra aqui, ela é um pouco mais difícil de encontrar. Eu encontrei no Estante Virtual, que é um site que tem um conjunto de sebos que se registram lá e passam a vender os livros deles virtualmente através do site. É confiável também, eu nunca tive problemas com o Estante Virtual, não. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou colocar aqui embaixo na descrição as referências que eu usei e tal, que eu já usei para pesquisar, a referência dos livros também. E é isso, até a próxima.